Olá, sou a Eliane Souza, trabalhadora da Casa Espírita Passos de Luz, e estamos fazendo parte com muito orgulho, com muita satisfação, desse evento que se chama Rota Paulo de Tarso, a Rota Paulo de Tarso 2021. E a Casa Espírita Passos de Luz, assim como várias outras casas espíritas, estão fazendo parte desse momento sublime de divulgação do Evangelho. E nesse encontro nós vamos falar um pouco das cartas de Paulo. Para alguns chamam epístolas de Paulo, Nós vamos chamar aqui de cartas de Paulo. A nossa contribuição vai ser de acordo com a posição de Emmanuel, Emmanuel é o mentor espiritual do nosso Chico Xavier, e ele traz uma posição interessante sobre as epístolas de Paulo, sobre as cartas de Paulo. E aí, nesse momento, nós vamos falar sobre as cartas de Paulo aos Coríntios, segundo Emmanuel. Então, primeiro faz-se necessário que entendamos o que significaram, o que significam essas cartas. E as cartas de Paulo, segundo Emmanuel, elas falam sobre questões centrais da fé cristã, divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Essas cartas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã. Elas instruem os cristãos quando a natureza de Deus, o significado do ministério da obra do Cristo, o ministério do Espírito Santo na Igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes, Então, muitos estudiosos classificam as cartas de Paulo em 4 categorias, com base no conteúdo das cartas ou na ocasião em que foram escritas. Então existem as cartas escatológicas, 1 e 2, que está lá em Tessalonicenses, as cartas soteriológicas, que Romanos 1 e 2, que é dividido entre Coríntios e Gálatas, as cartas da prisão, de Efésios, está lá em Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E as cartas pastorais, 1 e 2, que está lá em Timóteo e Tito. As epístolas aos Coríntios, nós podemos trazer aqui, segundo a posição de Paulo, o que Paulo quis, com essas cartas, com essas epístolas, Em especial aqui a epístola aos Coríntios. Então Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios, E nessas epístolas Paulo destacou em ambas Jesus como a sabedoria de Deus. E esse vai ser o principal foco da nossa pequena exposição aqui para a rota, a sabedoria de Deus. Então, Corinto, era a capital da província romana de Acaia. Foi importante cidade fundada pelos gregos e situada no istmo que separa as 2 cidades portuárias de Lecaion, no Golfo do Corinto, de Cencreia, no Golfo de Sarone. E foi o centro de grande trânsito de viajantes e imenso posto comercial da antiguidade. Então, as 2 epístolas aos Coríntios compõem-se provavelmente, segundo aqui a posição de Emmanuel, de várias pequenas cartas ou bilhetes, como assim foram chamados por alguns, que são escritos por Paulo à Igreja Cristã de Corinto, no início da 5ª década depois de Cristo.
Por causa do seu conteúdo, a extensão dessas epístolas se situam entre as mais importantes, né? Essas duas que são as epístolas aos Coríntios, né? Que são as mais faladas e consideradas as mais importantes. Então, essas epístolas, o que elas revelaram, né? O que elas trazem para a humanidade sobre a preocupação de Paulo? Ela revela a preocupação com as ideias, com os costumes gregos, amplamente difundidos em Corinto, né? E um dos problemas era a imoralidade sexual, como o incesto, mantida pelos convertidos ao cristianismo. Outro problema era a prática herdada dos costumes romanos, né? De cobrir a cabeça quando se orava ou profetizava, né? Um sinal de culto e devoção. E uma terceira dificuldade, né, encontrada por Paulo era o hábito que existia em certos cristãos de fazer refeições na forma de banquetes, né, no templo de alguns deuses. E por último, havia o uso e abuso dos poderes mediúnicos, né? Então, existia, pois, na igreja de Corinto, né, na época, fortes disputas, né, entre os cristãos. Os de origem judaica, que abominavam as práticas politeístas gentílicas, consideradas bárbaras e imorais, né, por eles da época, né? E foi uma comunidade continuamente sacudida por escândalos, né? Mas que recebeu muita atenção e cuidados por parte do apóstolo dos gentios. E aí, o ex-doutor, né, da lei, como assim costumamos chamar, procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia, né, da instituição antioquense. E os cristãos da cidade, eles viviam num oceano de júbilos indefiníveis, né? A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios, né? E venerandas velhinhas, né, elas revezavam-se na tarefa santa de atender os mais desfavorecidos. E diariamente à noite haviam reuniões para comentar a passagem da vida do Cristo, né? E em seguida eles faziam a pregação central. E ao movimento das manifestações, né, que existia na época, manifestação de cada um, todos entravam em silêncio, né, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os que não eram habituados, né, ao dom dessas profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos, em uma sala próxima, né, lá onde havia a pregação. E o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. É um resumo, né? Nós tentamos trazer aqui um resumo sobre esse pequeno início, né, que veio justificar as cartas, né, o envio das cartas de Corinto. E aí, comprovando, né, esse sentimento e o entusiasmo de Paulo ao falar da sua sabedoria, nós trazemos essa posição de Paulo lá no início da epístola, que entendemos, né, que é demais e tocante, né, quando ele coloca na epístola esse sentimento, né, essa demonstração de fé e de pleno júbilo, né, pelo trabalho, pela divulgação do nosso Mestre Jesus. E aí ele diz: como compreender-te a sabedoria, Mestre Jesus? Foi o grande sábio na terra. No entanto, caminhavas com os pobres e humildes.
Foi o rei de todos os reis. Porém, não tinhas teto ou um abrigo sequer. Falou-nos do amor, como jamais alguém falaria. Todavia, nossos ouvidos estavam fechados. Contou-nos das moradas celestes e das alegrias do reino. Não compreendemos, eis, o que estávamos buscando. Não compreendemos, porque estávamos buscando as efêmeras alegrias do mundo material. Todavia, decorridos séculos, ainda buscamos compreender-te. Outrora, parecia-nos loucura imolar-se na cruz, tão odiosa a morte que enfrentou. Hoje, porém, carregamos-te junto ao coração. O mesmo símbolo outrora odioso. Hoje, para não esquecer-te a bondade, o amor, a renúncia, o sacrifício, Mestre, já não é loucura para nós o que fizeste. Contigo caminhamos, aprendendo dia a dia que a tua sabedoria é conquista da alma, voltada para Deus, para o amor que tu exemplificaste. Ser hoje e sempre nosso caminho e nossa luz. Ensina-nos como outrora nossos ouvidos e corações anseiam por tua voz. Então, essa é uma das passagens muito importante da primeira epístola de Paulo, e direcionada a Coríntios, Então, quisemos trazer aqui somente o que entendemos, de mais tocante, de mais como se fosse um chamado para seguirmos com Paulo, para seguirmos esse caminho da evangelização, da divulgação do amor do nosso Mestre amado Jesus. Gratidão por essa oportunidade e seguimos juntos, seguimos divulgando o Evangelho, seguimos com Paulo.